Em João 3, no capítulo 3, no versículo 3 ao 21, diz bem assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o vosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é importante que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas de Deus. Esse é um tema que eu sempre queria falar sobre, é um tema que eu sempre gostei, porque ele faz parte da minha vida. Em muitos momentos eu me sentia mal, me sentia triste, depressivo, e eu ficava muito, sabe, sozinho. Eu sempre fui uma pessoa de não ter muitas amizades, mas ter amizades assim, pessoas que conversar e tal, mas não amizades verdadeiras. Eu, sei lá, não sei se eu tenho muitos amigos, eu não sei. Porque eu sou uma pessoa que gosta mais de refletir sozinha e foi assim que eu descobri Deus. Eu não descobri Deus em, sei lá, em um super culto, mas eu descobri Deus quando eu vi que eu precisava dele, quando eu vi que eu era falho, quando eu vi que a vontade dele sempre é perfeita e é a minha falha. Eu descobri Deus nas pequenas coisas. Eu faço esses vídeos pra internet, pro YouTube, né? Porque eu sinto que há algo em mim que quer espalhar esse evangelho. E isso vem de Deus. Eu pedi a Deus, sempre pedi a Deus para que eu fosse um instrumento na vida das pessoas. E, bem, eu tive que morrer. Uma parte minha morreu várias vezes em alguns dias. As coisas não foram da forma que eu queria, eu cometi enganos com Deus, eu tive que sair de um pecado de estimação, eu tive que sair de uma dependência emocional de uma pessoa, né? E, bem, foram sacrifícios que eu fiz. Eu acho que dói muito. Ainda mais na questão da pessoa, porque é algo que eu não posso chegar e falar que, sabe, é culpa da pessoa ou culpa minha. É óbvio que nós dois temos uma parcela de culpa, porém, eu me sentia mal por tanto tempo, sabe? Eu me sentia tão triste, meus dias eram tão desacelerados. Eu ia dormir com muito temor no meu coração. Eu dormia com muita incerteza. E sabe, foi quando eu comecei a orar, pedir a Deus para dormir bem, que Ele me deu bom sono e eu agradeço a Deus por isso. Então, foi muito triste. Eu lembro das vezes que eu chorei, eu lembro das vezes que eu queria desistir, eu lembro das vezes que eu pensei que era o fim, mas não era. Como que eu sei que não era? Porque Deus me falou que não era o fim. Foi quando eu comecei a ser mais aberto com Deus, a falar do que eu passei, do que eu senti. E bem, eu percebi que eu precisava dele. Que o amor que eu achei que eu ia encontrar em alguma pessoa, eu não ia encontrar em outra pessoa, mas eu ia encontrar nele. Quando eu percebi que eu precisava de Deus, que eu tinha que sacrificar toda a minha vida por Deus, sacrificar o meu dia, meus horas, meu tempo para ter uma vida com Deus, é que eu me tornei uma pessoa melhor. É que eu me tornei uma pessoa aceitável. Não para mim,
Porque eu também tenho desejos mundanos. Todos nós temos. Nós temos desejo de desistir. Nós passamos por momentos de extrema tristeza, extrema depressão. A gente sente que a vida não tem um sentido. Porém, é nesse momento que a gente vê a Deus. Porque a gente vê o quão falho nós somos por si mesmo. Mas o como nós somos dependentes de Deus. O como o propósito de nossas vidas foi servir a Deus. Esse é o propósito de todos os seres. Deus criou o mundo em 7 dias e os seres para que louvassem a Deus, para que o seu nome fosse adorado. E Ele criou nós para isso também. A gente não pode sonegar um desejo que existe em nosso coração escondido. Uma mentira, por exemplo, ela não pode ser escondida para sempre. Assim como o desejo do nosso coração de servir a Deus. A gente pode estar na pior fase, no pior momento, porém, há algo que clama no nosso coração. Há algo que a gente não pode preencher com coisas do mundo. Com relacionamento, com dinheiro, com fama, com aceitação e tudo aquilo barato que a gente tenta suprir nossas necessidades mundanas. Nós somos muitas vezes consumidos pela tristeza, pelo ódio. A gente acaba vivendo ilusões. Quem nunca de nós já vivemos alguma experiência amorosa com uma parceira, um parceiro, depende se você for homem ou mulher, né? E, bem, acabou se decepcionando no final, acabou tendo um término de namoro, ou sequer começou algo, ou que você começou a desiludir, você começou a perceber que aquilo não era para estar certo, ou você tinha planos e esses planos não foram se cumprindo. Quando você era muito jovem, você sonhava com coisas e do nada a vida fica mais cinza. As coisas não parecem ser mais da forma que deveriam ser. Você se sente só, sozinho, isolado, triste e parece que nada dá certo. Muitas vezes a gente precisa morrer. É um requerimento de Deus. Nós precisamos morrer para nascer de novo. E quando eu digo morte, eu não digo morte física. Porque para um cristão, morrer fisicamente ou não, tanto faz. Se ele tem o Espírito Santo, ele vai para o céu de qualquer maneira. Ele vai se encontrar com o Senhor nos ares. Se ele crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser salvo. E não adianta, entende? A morte física, ela não separa você de Deus. Mas a morte espiritual, quando o seu Espírito Santo não se eterniza, não o seu Espírito Santo, mas a sua alma não se torna eterno, bem, ela morre um momento. A gente tem que buscar viver, né, essa eternidade, custe o que custar. A Bíblia fala que nós devemos seguir a Cristo, mas a Bíblia também fala que é requerido, tem pedidos que faz aqui. Nós temos que ter atributos de um cristão. Nós temos que ter ramificações, atributos que nos é dado para se identificarmos como cristão. Bondade, amor, temperança, fé e também nascer de novo. Não é fácil, sinceramente não é fácil. Não vai ser de um dia para o outro que você vai parar de viver essa vida vã e vazia, ter novos costumes, porém é um requerimento. Se você não está fazendo isso, você não está decepcionando a mim, ou a você mesmo, ou quem te ama, ou as pessoas ao seu redor. Mas você está falhando com Deus. Então é necessário que a gente nasça de novo. É necessário que a gente transforme nossas vidas. Não importa com sujeira, com a lama que nós estamos. É preciso, né? A Bíblia nos dá um conselho de como nascer de novo. Bem, ela fala que a gente tem que morrer para as coisas da carne. Se a gente vive e pratica as obras da carne, nós não somos filhos do Espírito, nós não somos do Espírito, mas somos da carne. É muito claro observar em nossas vidas quando a gente faz algo que é da carne e quando a gente faz algo que é de Deus. Quando a gente faz algo de Deus, do Espírito, você vê que são coisas boas, são coisas que você percebe que agrada a Deus, são coisas que você percebe que está fazendo da maneira certa, do caminho certo, porém quando você faz as coisas da carne, você fica naquele ciclo vicioso, você fica triste, você se sente derrotado, você se sente em um bumerangue, e todos os dias são da mesma forma. Muitas vezes nós estamos vivendo na carne e nós nem percebemos. Tem vezes que pessoas nem sabem que estão vivendo na carne, que estão desperdiçando as suas vidas, que estão gastando o que Deus nos deu, que foi a vida. Ele fala que Ele nos deu a vida eterna e ficam gastando isso para que o diabo possa
entrar em nossas vidas. Nós damos muita brecha ao diabo e isso é muito perceptível. Nós damos muita brecha ao diabo em muitas coisas. A gente se alimenta com ódio, com raiva, a gente fica mal, a gente fica odiável e tipo, isso acaba com o nosso relacionamento com Deus. Isso nos destrói por dentro, isso nos faz uma pessoa ruim, nos faz ser um monstro, nos faz ser uma pessoa sem coração, e é aí que nós afastamos de Deus. Quando mais precisamos de Deus é nesses momentos, é quando, para nós, a gente está sem esperança. O que Deus vê de uma maneira, a gente vê de outra. A gente vê o impossível, mas Deus vê o impossível. Então, bem, a gente tem que morrer para as coisas da carne. Morrer é uma palavra muito forte, mas vamos lá. A borboleta, por exemplo, ela basicamente, quando ela está na forma de lagarta, ela acaba entrando em uma forma onde ela fica tipo um casulo, né? Ela acaba se condensando e virando um casulo, para que depois ela possa se desabrochar e virar uma borboleta. A gente atribui a borboleta como beleza e como algo bonito. Agora o lagarto a gente, né, considera uma coisa feia. É assim que é a nossa vida. A gente muitas vezes somos lagartos. Somos pessoas que precisam de uma metamorfose, precisam de encontrar a sua verdadeira beleza. A verdadeira beleza nossa não está em nossa aparência, não está na forma que a gente se veste, no que a gente faz, no que a gente posta, no que a gente lê. Bem, ela está em Deus. A nossa verdadeira beleza está no Espírito Santo que Deus colocou em nós. Porque ter o Espírito Santo é um sinal de ter Deus em você. E nós precisamos ser purificados, nós precisamos nascer, nós precisamos deixar de ser um lagarto e virar uma borboleta bela, que voa. E esse casulo em nossa vida é a palavra de Deus. Esse casulo é Deus. Então a gente tem que aceitar isso em nossa vida. Nós temos que morrer para as coisas da carne. Bem, eu queria fazer um vídeo, eu queria poder falar um pouco sobre isso. É um tema muito necessário em nossas vidas. E, sinceramente, eu tô passando numa fase onde eu nunca vi isso se tornar tão real na minha vida. Muitas vezes, não muitas vezes, mas em todas as vezes, eu botava um tema aqui no canal, fazia um vídeo sobre determinado tema e eu, sabe? Porque quando eu me gravo, quando eu tô gravando, eu me vejo. Então é tipo, é como se eu falasse pra mim mesmo. Esses vídeos, eles são talvez um desabafo, não sei. Não, mas eles são eu falando pra mim mesmo. Não eu, porque eu não sou muito, como eu dizer, eu não tenho essa capacidade de ter essas palavras. Essas palavras não vêm de mim, não vêm de algo mundano em mim, mas vêm de Deus. É como se eu estivesse escutando Deus falar para mim mesmo. E para vocês também, porque existe uma pessoa atrás dessa tela. Você está vendo esse vídeo, você veio esse vídeo e ficou até o final e, bem, espero que Deus tenha te tocado. Espero que Deus te ajude, nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Eu digo isso não apenas para ter, óbvio, né, divulgação, não para ter mais inscritos ou algo do tipo, mas eu quero que Deus toque a vida de outras pessoas. Compartilhe para quem você ama, perdão. Compartilhe para quem você ama, compartilhe para quem você quer que, assim como você, possa ter Cristo em sua vida. Bem, agradeço a Deus por mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, por ter esperado e ter assistido esse vídeo todo, perdão. E que você possa ser tocado, assim como eu sou tocado todos os dias. E que Deus possa estar em nossas vidas. Que nós não podemos ser pegos pela desesperança, pelo medo, mas que Deus nos toque. Que nós podemos abrir o nosso coração, abrir a porta das nossas vidas para Deus. Fique com Deus, Deus os abençoe muito. Obrigado. Até o próximo vídeo.